Olá, paz do Senhor para você que tem acompanhado os vídeos, gostou do trabalho, deixa a sua mensagem, dá a sua curtida, você está valorizando o meu trabalho e nós vamos trocando ideias em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Esdras e esse livro tem muitas coisas que nós possamos também tirar de aproveito para o nosso dia, para a nossa caminhada. Muitas das vezes nós somos levados por falsas doutrinas, muitas vezes nós somos levados por enganações, por mentiras humanas, por religiosidade humanas. E quando nós passamos a conhecermos a Bíblia, passamos a interagir com a Bíblia, nós vamos vendo que muitas coisas que nós praticamos não tem nada a ver. Não precisamos de fazer sacrifícios, etc. e tal. Nós precisamos de conhecermos a boca de Deus, a palavra de Deus. E o livro de Esdras é o texto de hoje, em nome de Jesus. Irmãos, o autor, provavelmente Esdras é o autor, porque o livro fala dele. A data que esse livro foi escrito foi de 457 a 444 a.C. Período. Foram aí 81 anos o período que esse livro foi escrito. O título é o nome de um dos principais personagens do livro Esdras. Esdras continua do ponto em que na segunda crônica termina. Então nós estamos vendo que a Bíblia ela é sequencial. Às vezes um novo livro recebe um novo nome, mas é sequência do livro anterior. Então, segunda Crônicas terminou e inicia-se o livro de Esdras. Ciro, rei da Pérsia, lançou um decreto que permitia que os judeus de seu reinado retornar para Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro. Então o povo já estava cativo na Babilônia e Ciro, como novo rei, decretou um decreto que permitiu o povo voltar para sua terra natal. O êxodo de Israel do Egito incluiu uns 3 milhões de pessoas. Quando Israel saiu do Egito escravo, e caminho da terra prometida, a Bíblia nos fala que foram mais ou menos 3 milhões de pessoas. Mas 3 milhões de pessoas, porém menos de 50 mil pessoas participaram desse segundo êxodo. Então, da Babilônia para a volta para Israel, em torno de 50 mil pessoas. No segundo êxodo. E eles percorreram, irmãos, mais ou menos 1.500 quilômetros da Babilônia de volta para Jerusalém. Então foi 1.500 quilômetros de caminhada, 1.500 quilômetros de retorno da Babilônia para a volta de Jerusalém. Parte desse período coincide no tempo com os seguintes personagens históricos. O Gautama, que é o Buda, que coincidiu na época, que foi lá na Índia. Confúcio, na China. Sócrates, na Grécia, seguindo por seu aluno patrão. Então nós entendemos aqui que alguns personagens estavam já se vigorando naquele tempo, já estavam surgindo naquele tempo. E lá na Pérsia e em Atenas também já tinha personagens históricos surgindo naquela época. Onde foi escrito? Em Jerusalém. E para quem o livro de Esdras foi escrito? Para os israelitas. Depois do decreto de Ciro, Zorobabel
liderou o primeiro retorno do povo de Deus para reconstruir as ruínas de Jerusalém e o templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor. O trabalho enfrentou dificuldade por falta de recurso e por oposição externas. Essa série de processos de buscar, de reconstruir esse templo, irmãos, foi demorado, porque houve dificuldade, houve perseguições políticas, né? Houve lutas para reconstruir o templo de Jerusalém. Deus enviou o profeta Ageu e Zacarias para encorajar o povo. Então, nessa época de Esdras, surgiu aí 2 profetas, que é Ageu e Zacarias, que são livros que nós vamos falar depois em seguida, para encorajar o povo a continuar trabalhando, para encorajar o povo a estar reconstruindo a cidade de Jerusalém. Porque havia uma promessa de Deus que aquele povo, depois de 70 anos, seria liberto. Depois de 70 anos, aquele povo iria sair do cativeiro. Então Deus manda aí 2 profetas, que é Ageu e Zacarias, para encorajar o povo. Que então, de maneira reconstruiu o altar e o templo de Deus. Alguns anos mais tarde, Esdras liderou a volta de um grupo de sacerdotes do cativeiro para Jerusalém. O ministério eficaz de Esdras incluiu ensino da palavra de Deus, início de reformar e restauração da adoração e liderança de avivamento espiritual em Jerusalém. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, que no livro de Esdras também nos mostra que o povo tinha perdido a fé. O povo perdeu o foco de Deus. Esses profetas, juntamente com Esdras, e a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do templo, foi para mostrar ao povo que eles tinham que voltar para Deus, que eles tinham que retornar para Deus. Então a palavra-chave desse livro de Esdras é retorno. A palavra-chave desse livro de Esdras também é reedificação, que é reedificação do templo, reconstrução do templo. Livre da escravidão, o povo de Deus estava pronto para o retorno à terra, a adoração e ao seu Deus. Eles deviam reedificar a vida para reconstruir tudo aquilo que havia perdido. Então eles tinham que reedificar não só fisicamente Jerusalém, a cidade de Jerusalém, não só fisicamente o templo, mas eles tinham também que reedificar espiritualmente. Esse povo era um escravo. Esse povo estava perdido, esse povo estava sem foco. Esse povo estava submisso a outro rei na Babilônia, que era Nabucodonosor. Então, a reedificação do templo, a reedificação do povo, a estruturação espiritual daquele povo necessitou de ajuda de profetas e de homens de Deus. Então, a palavra-chave que nós falamos aqui foi reedificação e retorno para Jerusalém. E haviam vidas para reconstruir tudo que haviam perdido. O altar, o templo e a sua fé em Deus em suas palavras. Então a palavra de Deus estava sendo pregada, a palavra de Deus estava sendo falada, a palavra de Deus, aqueles povos já tinham novamente o livre-arbítrio ali de ouvir novamente a palavra de Deus. Aquele povo ali já estava livre para cultuar o Deus de Israel. E era diferente quando eles estavam na Babilônia, quando eles estavam presos. Então, Deus, irmãos, soberanamente assiste e protege os seus filhos. Deus sempre cumpre suas promessas. Quando o povo de Deus recebe castigo pelo pecado, isso mostra que o amor puro inclui correção. Então, às vezes, vem castigo de Deus sobre nós, nos dias de hoje, e a gente entende ou subentende que é o inimigo que está trabalhando contra nossas vidas. E às vezes Deus nos castiga
para corrigirmos, para nós sairmos do pecado. Né? Nós sabemos que hoje a palavra pecado, ela tem perdido foco dentro das igrejas, dentro do templo. As pessoas não falam mais de abandonar o pecado. As pessoas não falam mais de buscar santidade em Deus. As pessoas querem viver da forma delas, né? Viver como vive o mundo. E nós sabemos que às vezes vem a correção de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, para nós voltarmos a ser o puro de Deus, para nós voltarmos a obedecermos a Deus e às suas palavras. Nenhum problema é tão grande que não possa deter um plano realizado na vontade de Deus. Nossos alvos devem ser valiosos aos olhos de Deus e aos nossos. Então, se nós temos um alvo, se nós estamos buscando algo, seja no mundo físico ou quer seja no mundo espiritual, nós temos que estar sempre agradando a Deus. Eu não posso fazer nada, eu não posso buscar nada que desagrade a Deus. Então nós temos que estar sempre agradando a Deus. Nosso sofrimento de ontem pode ser nosso sucesso de hoje. Então, às vezes a dor, a luta que nós estamos passando hoje é para o nosso amadurecimento, para o nosso fortalecimento. Saímos mais forte quando nós entramos numa batalha. Quando nós levantamos uma bandeira ali, que foi o fim da batalha, que foi o fim da guerra, foi o fim da perseguição, foi o fim da luta, saímos mais forte dessa batalha. Então o livro de Esdras, irmãos, Esdras nos ensina muitas coisas. Ele vem para nos ensinar muitas coisas. E uma das coisas é a promessa de Deus cumprindo sobre as nossas vidas. E outra coisa, o que Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Deus falou que vai fazer, vai acontecer. E muitas das vezes nós, como cristãos, queremos colocar Deus de contra a parede, porque assim são ensinados nos altares. E às vezes queremos ir na igreja e comprarmos o nosso milagre. Vamos na igreja comprar milagre. Achamos que o valor que nós estamos colocando ali no caça-filácio vai resolver a nossa situação, seja ela física ou seja ela espiritual, diante de Deus. E nós estamos vendo aí, nesses resumos bíblicos que eu estou fazendo, que a obediência move o coração de Deus. Para não ficar grande o estudo, eu vou falar só do embolso, em nome de Jesus. Os exilados retornam a Jerusalém, está lá em Esdras, do 2 a 70. O templo de Deus é reconstruído, está lá em Esdras 3:1 ao 6:22. Esdras chega a Jerusalém e realiza reformas. Está em Esdras 7:1 a 10:44. Amém, irmãos? Esse é o resumo do livro de Esdras e eu quero orar para a tua vida em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, coloca essa vida, essa pessoa que tem acompanhado esse estudo sobre as tuas mãos. Para que nós, ó Deus, possamos aprender com o Senhor. Que nós não venhamos a ser enganados pelos homens. Que nós não venhamos a ser enganados com a religiosidade, mas que nós venhamos a pertencer ao Senhor e seguirmos o Senhor. Coloco cada vida em tuas mãos para que seja abençoada em nome de Jesus. Jesus abençoe a sua vida e até o próximo livro, em nome de Jesus.